Olá, turma, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Espero que esteja correndo tudo bem com a realização do projeto de marketing de vocês. Hoje, por algumas questões técnicas, eu vou gravar essa aula sem vídeo, né? Vocês não vão me ver, mas eu estou aqui, estou falando com vocês. Bom, a aula de hoje vai ser a nossa primeira aula do módulo de secretariado. Eu vou buscar daqui para frente, nas próximas aulas, sempre deixar claro para vocês qual é o módulo que a gente está trabalhando, tá? Eu acho que vai ajudar muito no desenvolvimento do curso, vai ajudar quando vocês forem se formar e tudo mais. Então, eu até peço a ajuda de vocês. Quando eu não deixar claro qual é o módulo que a gente está falando, que vocês me cobrem para que eu possa corrigir e deixar isso claro, beleza? Bom, o assunto é comunicação, não é um assunto novo, afinal, todos nós nos comunicamos o tempo todo, todo dia. Eu acredito que vocês devem ter visto sobre isso também na escola, não sei exatamente quando que essa disciplina é apresentada, mas isso faz parte do conteúdo de português. E aqui a gente vai dar só uma revisada, focando mais na gestão, na função do gestor administrativo. Então, o que é a comunicação? Né? Comunicação é a troca compreensiva e significativa de ideias, palavras, ações e sentimentos entre duas ou mais pessoas, com a intenção de informar, educar, formar opiniões e interagir com o meio que nos cerca. Falar não é se comunicar. A ideia da comunicação é que tenha pelo menos duas pessoas, uma pessoa emitindo a mensagem e a pessoa recebendo a mensagem. Tá? Isso é muito importante. Até pensando em, por exemplo, campanhas de marketing. Quando existe uma campanha de marketing que ela não fala com ninguém, que ela utiliza uma mensagem que ninguém entende, essa campanha não está comunicando, está só falando. Quando a gente fala para um grupo de pessoas que não está ouvindo a gente ou não está entendendo, não está compreendendo, não está no contexto, eu vou falar sobre isso mais para frente, isso também não é comunicação, tá? Então a gente tem que ficar bem claro, bem atento para isso. E quais são os elementos da comunicação? Tem o emissor, que é a pessoa que produz, né, quem emite a mensagem, e quem é aquele que inicia o ato comunicativo, que também é chamado de locutor ou falante. Então, aqui nesse caso dessa aula, eu sou a emissora, sou eu que estou iniciando a mensagem, sou eu que estou falando com vocês. E o receptor? O receptor é a pessoa que recebe a mensagem emitida pelo emissor. A mensagem é, assim, sempre destinada a um receptor, né? Você sempre tem uma mensagem que é destinada a alguém, a pessoa que vai ouvir. E esse receptor, ele também é chamado de interlocutor ou ouvinte. E pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas. No caso dessa aula, vocês são os receptores dessa mensagem, que é o próximo item, né? Mensagem é o conjunto de informações transmitidas pelo emissor. E essa mensagem pode ser verbal, não verbal, escrita ou falada e algumas outras formas também. Então, no caso, essa comunicação ela é verbal, porque vocês só estão ouvindo a minha voz. Tem um traço também de não verbalidade no tom da minha voz, no ritmo que eu estou falando, mas ela é predominantemente verbal e escrita, né? É escrita, falada e verbal. Não tem desenhos aqui nessa apresentação, por isso que ela é verbal. Continuando com os elementos da comunicação, tem o canal. Canal é o meio no qual ou pelo qual a mensagem é transmitida, que pode ser um e-mail, um celular, uma televisão, um jornal. No caso, o canal dessa comunicação aqui é o YouTube. É o YouTube, é o PowerPoint, vai ser o celular ou o meio onde vocês irão assistir. Todos esses itens, esses elementos são canais pelos quais a comunicação é passada. Muitas mensagens, elas utilizam multicanais, né? Esse termo ele é muito utilizado, de novo, no marketing. A ideia de que uma mensagem ela precisa ser passada em multicanais. Então, quando tem uma campanha, sei lá, uma campanha de vacinação, a mesma mensagem ela é passada de várias formas. Tem um comercial na TV, tem um outdoor, tem uma mensagem de WhatsApp, tem um áudio. Então, é possível explorar canais diferentes para emitir a mesma mensagem. Código. O código é o conjunto de signos e sinais utilizados na transmissão da mensagem. Então, aí entra o idioma,
entra aspectos regionais, gírias, tudo isso são signos da linguagem que compõem o código, né? O código dessa mensagem é a língua portuguesa. Contexto. Contexto é a situação comunicativa em que se encontram os interlocutores, ambiente, espaço, tempo e etc. É também chamado de referente. Então, o contexto dessa mensagem aqui é uma aula. É uma aula EAD em substituição a uma aula presencial. A gente pode ampliar o contexto, falar do curso, falar da situação da pandemia, falar do momento atual, falar do dia de hoje, falar do que a gente está fazendo além de estar assistindo. Tá? Então, o contexto ele analisa a situação em que essa mensagem se encontra. Aqui tem um fluxogramazinho básico para ficar bem claro. Emissor é quem fala, canal é o meio e receptor é quem recebe essa mensagem. Um exemplo de elementos da comunicação. Vamos lá. O diretor de uma empresa envia um e-mail para todos os funcionários da empresa para informar de que não haverá aumento salarial devido à queda na produção e venda dos produtos. Bom, quem é o emissor da mensagem? O diretor da empresa. Receptores, os funcionários da empresa. Qual é a mensagem? Não haverá aumento salarial devido à queda na produção e venda dos produtos. O canal enviado, e-mail. Código, língua portuguesa. Contexto, empresa, ambiente, laboral. Faltou um Lzinho aqui, desculpa, gente. Beleza? Tá claro até aqui? Bom, continuando. Eu espero que esteja, né? Vamos lá, continuando. Tipos de comunicação. Os tipos de comunicação mais comuns, tá? Hoje, com essa era do digital, existem outras formas de comunicação, outras formas que são faladas também para comunicação. Primeiro tipo é a comunicação verbal, que é a comunicação falada, a comunicação oral, isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Comunicação não verbal são manifestações através de expressões físicas, postura, olhar, gesto. Então, a dança é um tipo de comunicação não verbal, por exemplo. Alguns tipos de manifestações passeatas, onde as pessoas não falam, elas só estão ali. É um tipo de comunicação não verbal. Comunicação mista. Aqui entram as histórias em quadrinhos, o cinema e a TV, onde mistura a imagem e a palavra. Então, quando a gente está assistindo um filme, a gente está recebendo aquela comunicação mista, porque não é só o que está sendo falado no filme, mas tudo que está sendo mostrado com a imagem, as cenas e etc. Aqui em comunicação mista entra também algumas placas de trânsito. Se a gente analisar as placas, tem comunicação não verbal, né, que tem aquelas onde só tem o símbolozinho, só tem, sei lá, seta para a direita, seta para a esquerda, alguma figura, essa é uma comunicação não verbal, e tem a comunicação mista, quando tem as duas coisas, a figura e o texto. Beleza? Percepção da mensagem. Os gestos e as expressões faciais falam muito mais do que as palavras. Vocês sabiam disso? Albert Mehrabian, pioneiro em pesquisas sobre linguagem corporal em estudos de 1950, apurou que a mensagem na comunicação interpessoal é transferida na seguinte proporção. Prestem bastante atenção nisso. Na transmissão de uma mensagem, né, durante a comunicação, o montante que a pessoa recebe da sua comunicação pensando 100%, né, tudo que ela absorve. 7% é o verbal, que é aquilo que é falado de fato. 38% está no vocal, que é o tom de voz, a velocidade, o ritmo, o volume e a entonação. E 55% está no não verbal, que são gestos, expressões faciais, posturas e demais informações expressas sem palavras. Então, a gente precisa estar muito atento no momento que a gente quer emitir uma mensagem, muito atento além do que a gente está falando, mas também da forma como está sendo falado, sabe? Se você quer demonstrar alegria, excitação, você aumenta o seu tom de voz, você fala mais rápido. Se você quer demonstrar tristeza, você fala mais baixo, mais devagar. E a expressão corporal conta muito também. Agora eu não vou poder mostrar para
para vocês, mas mais para frente eu vou voltar a falar disso, mas a forma como o nosso corpo se porta durante a comunicação faz toda a diferença. Teve uma aula nossa que eu apresentei um TED da Amy Cuddy, que ela fala sobre essa questão da linguagem corporal. E isso vale para a vida, tá? Então, no momento de uma entrevista, no momento de uma apresentação de emprego, que você quer demonstrar um conhecimento, você tem que falar isso não somente verbalmente, você tem que falar também com o seu vocal, né, incluindo o tom de voz, a velocidade, o ritmo e principalmente a linguagem não verbal. Porque o que a pessoa vai perceber é muito mais esses aspectos, que é o ritmo, a entonação que você fala e a sua linguagem corporal, do que exatamente o que você está falando. Eu vou mandar depois para vocês no grupo o link de os vídeos no YouTube para vocês fazerem esse exercício de tirar o som e se concentrar somente na forma como a pessoa está falando e na linguagem corporal da pessoa e tirar as suas conclusões de qual é a mensagem que ela está passando, tá? E aqui uma figurinha para lembrar, para ficar claro, tá? Somente 7% está no que é falado, 38% está na forma como é falado e 55% na linguagem corporal. Atenção à linguagem corporal. A responsabilidade da comunicação é do emissor da mensagem e não do receptor. Então, não tem essa coisa de você falar algo para alguém e falar, ai, você não me entendeu direito, você está errado. Não, isso não existe. A responsabilidade é de quem está comunicando, é do emissor da mensagem. E aí, no momento que a gente for emitir uma mensagem, a gente tem que prestar atenção nesses fatores daqui, né? Se além do que eu estou falando, se a forma como eu estou falando está clara, se o volume está bom, se o ritmo está bom, se a escolha das palavras está boa. E se a minha expressão corporal está de acordo com aquilo que eu estou falando também, senão não adianta de nada. Não adianta eu querer falar, passar uma mensagem e ter uma expressão corporal completamente diferente. Provavelmente não vai funcionar. E aí eu não posso culpar a outra pessoa, porque a responsabilidade é minha enquanto emissor da mensagem. Beleza? Eu vou passar um videozinho agora para vocês sobre a importância da comunicação. Eu espero que o som saia direitinho. Vamos lá. A comunicação tem forte impacto na integração da equipe de trabalho, especialmente na busca de resultados. E, por esse motivo, na tentativa de sempre melhorar a coesão do grupo, a comunicação pode influenciar na motivação das pessoas. Mas, em sentido oposto, a falta de comunicação pode ser desastrosa, comprometendo o desempenho, provocando isolamento e frustração. E quem quer trabalhar num ambiente assim? Buscar estabelecer um processo aberto de comunicação é imprescindível para o gestor, mas também é de extrema importância para cada um dos profissionais da equipe. Por isso, desenvolver técnicas de comunicação interpessoal é essencial para lidar com colegas e pessoas do nosso convívio. Quando há um ambiente confiável e acolhedor à troca de ideias, podemos mostrar nossas competências e participar do processo decisório. Não somente a fala, mas também os gestos e as atitudes têm grande impacto. As palavras representam, em média, apenas 7% do processo de comunicação, o tom de voz, 38%, e os sinais não verbais, 55%. Pois é, como será que a outra pessoa te vê? Afinal, não é o que você diz, mas como você diz que determina o sucesso de sua comunicação. Então, vamos à prática? Observe o seu tom de voz. Evite indiretas. Identifique como você utiliza a linguagem não verbal. Use adequadamente o vocabulário. Tenha clareza quanto ao objetivo de sua comunicação. Pergunte sempre a opinião de quem convive com você. E não se esqueça, um bom comunicador não sabe apenas falar e se expressar bem. Ele deve saber ouvir.
alguns problemas que podem aparecer durante a comunicação e que a gente precisa ficar atento. Ruídos na comunicação, né, que são elementos paralelos ou secundários à mensagem. Então, aqui entram os ruídos propriamente ditos, tipo um chiado, uma interferenciazinha, como também mensagens concorrentes ou sobrepostas. Isso também é um ruído. Sabe quando o professor está tentando falar em aula e aí tem uma conversa paralela? Esse é um ruído. Ou quando existe uma conversa entre duas pessoas e outro grupo de pessoas começa a falar muito alto e interfere naquela comunicação ali que se iniciou antes. Esse é um tipo de ruído também. Então, é preciso sempre ficar atento para evitar, porque isso causa a dificuldade, pode causar uma perda no entendimento da mensagem, tá? Um outro problema é o excesso de informação. Então, muitas vezes o emissor tentando apresentar, sei lá, por que motivo, mas muitas vezes o emissor ele tenta buscar se basear numa quantidade de informações além da necessária, sabe? Vocês já passaram por isso, com certeza, de assistir um vídeo ou ouvir uma pessoa que quer falar e aí exagera no detalhe, vai lá no fundo, no mínimo, e o que acontece com o receptor da mensagem? Ele acaba se perdendo. Então, o excesso de informação não é bom, tá? É claro que o conceito de excesso que vai definir se é um excesso ou não está diretamente ligado ao contexto da comunicação. Mas é bom ficar atento a isso, tá? De não querer falar demais, de não rodear muito, de não ser muito prolixo, que isso pode ser ruim. E, por outro lado, um outro problema de comunicação é a lacuna de informação, é a falta de informação. Quando a comunicação é curta demais, tem omissões e tem falhas que atrapalham o entendimento da mensagem. E aqui vai desde frases interrompidas, omissão de conectivos e esquecimento de algumas partes principais que constituem a mensagem. Sabe quando você quer falar de alguma coisa que você leu na internet, aí você descobre que você só leu o título e o título não diz nada? Então, essa é uma lacuna de informação e isso prejudica a comunicação. Um outro problema é a precariedade do canal empregado. Então, é quando você quer falar alguma coisa por uma via que não tá boa, sabe? Tem problemas de interferência. Ou sabe quando você está assistindo um filme? Não sei se já aconteceu com vocês, mas você está assistindo um filme antigo numa televisão nova, que é Full HD, e aí a qualidade daquele filme fica ruim? Esse é um exemplo de precariedade do canal empregado. Aquela comunicação, aquela mensagem que o filme queria passar, ele fica comprometida, porque os equipamentos utilizados para fazer aquele vídeo não estão de acordo com o que as pessoas estão utilizando para assistir. Então, precisa ter atenção a isso também. Qualidade do telefone, qualidade da internet, qualidade da tela, do papel, tudo isso faz diferença, tá? Quando esse canal é precário, isso causa problemas na comunicação. Outro problema da comunicação, diferenças de contexto. Quando você quer passar uma mensagem que está totalmente baseada na sua experiência de vida, na forma como você enxerga, para uma pessoa que tem uma realidade completamente diferente. Então, esse é um problema, sabe? Porque é uma questão muito subjetiva, mas que é preciso ter atenção, sabe? Eu reconheço que eu tenho esse problema muitas vezes na minha comunicação com vocês, porque eu tenho um contexto de vida diferente e eu preciso adaptar a mensagem que eu vou passar, a mensagem que eu quero passar ao contexto de vocês. Lembra que a responsabilidade da comunicação é do comunicador? Então, eu preciso adaptar a mensagem que eu quero passar a vocês, porque eu sou responsável de fazer vocês entenderem a mensagem. E muitas vezes a gente se perde nisso. A gente, quando eu falo a gente, estou falando de nós, seres humanos, a gente tem essa tendência de achar que todo mundo é igual e todo mundo pensa igual, todo mundo vive numa realidade igual. E isso está muito longe de ser verdade. Então, no momento que vocês tiverem a intenção de passar uma mensagem, de falar alguma coisa, iniciar uma comunicação,
é importante pensar na realidade do receptor. Pensar no contexto do receptor, o que o receptor sabe sobre aquele assunto para você falar, tá? Isso faz toda a diferença. E um outro problema é a interrupção. Sabe quando uma pessoa está falando e a outra pessoa vem e interrompe? Ou quando tem uma interrupção eletrônica, mecânica, um mal-estar, um desmaio? Esse também é um grande problema, né? Vamos combinar que lá, imagina lá no meio da live ou no meio do show, de repente tem um problema de queda de energia, o microfone para de funcionar. Esse é um grande problema, então é preciso estar atento a isso também. Ok, gente? Bom, algumas dicas, né, para facilitar a comunicação. Primeiro, fale corretamente. Para facilitar a comunicação e passar uma mensagem de confiança e competência. Então, gente, por favor, tenham atenção ao português de vocês. Vocês me mandam mensagens, tem muitos erros, sabe? Não tem desculpa, não tem justificativa para isso. Tem o Google aí para corrigir qualquer tipo de palavra, tem dicionário disponível online, impresso e de tudo quanto é lado. Não tem desculpa para isso, tá? E o que ajuda também nesse ponto é ler. Então, cultivem o hábito da leitura, leiam sempre. Tem muitos tipos de livros diferentes. Se vocês quiserem sugestões de livros, eu tenho muitas, porque eu gosto muito de ler. E eu posso ajudar a sugerir um livro que seja interessante, sabe? Um livro bacana, um livro de ficção. Não precisa só ler livro chato, aqueles livros chatos que eles mandam na escola de literatura, né? Espero que nenhum professor de português ou de literatura esteja nos ouvindo agora. Mas aqueles livros chatos, obrigatórios, eles não precisam ser o referencial de vocês para leitura. Busquem outros tipos de leitura, tá bom? Por favor. E se quiser alguma dica de livro, me pede, que eu tenho um monte para passar. Tá? E a segunda dica é bem complementar à primeira, que é sempre se esforçar para conhecer melhor e usar corretamente a língua portuguesa. Esse é um cuidado para a vida. Isso faz muita diferença. Cada vez mais nos processos seletivos está sendo pedido redação para avaliar o conhecimento da língua portuguesa. As pessoas elas estão desaprendendo a falar. É interessante, né? Muita gente fala, porque tem que aprender a programar, tem que aprender isso, tem que aprender aquilo. Mas o mais importante hoje para o mercado de trabalho é saber português. Tá, gente? E se comunicar, tá? Se comunicar é a melhor dica. Não tenha medo de falar, não tenha medo de errar, não tenha medo de pedir ajuda. É só falando, é só se comunicando, testando, que você vai entender a melhor forma de falar, vai entender qual é o seu contexto de fala, qual é o contexto de quem está recebendo. Só se comunicando que você vai saber a melhor forma de passar a mensagem. Não tenham medo de se comunicar, beleza? Eu tenho outro vídeo aqui que fala sobre isso, né? Sobre não ter medo de se comunicar. Vamos lá. Então, gente, é isso. Uma comunicação precisa no lugar certo e na hora certa é a garantia para o sucesso. Tá? Usem sempre essa ferramenta como uma força, uma fortaleza, um meio para atingir os objetivos de vocês, ok?
Bom, alguns exercícios para ajudar na fixação do conteúdo. Primeira questão. O pai conversa com a filha ao telefone e diz que vai chegar atrasado para o jantar. Nessa situação, podemos dizer que o canal é... Qual é o canal? A, o pai. B, a filha. C, fios de telefone. D, o código. E E, a fala. Escolham aí a opção que vocês consideram correta. 2. Assinale a alternativa incorreta. A. Só existe comunicação quando a pessoa que recebe a mensagem entende o seu significado. B. Para entender o significado de uma mensagem, não é preciso conhecer o código. C. As mensagens podem ser elaboradas com vários códigos-fontes, formados de palavras, desenhos, números, etc. D. Para entender bem o código, é necessário conhecer suas regras. Conhecendo os elementos e regras de um código, podemos combiná-los de várias formas, criando novas mensagens. Lembrando que é a opção incorreta. 3. Uma pessoa é convidada a dar uma palestra em espanhol. A pessoa não aceita o convite, pois não sabia falar com fluência a língua espanhola. Se essa pessoa tivesse aceitado fazer essa palestra, seria um fracasso. Por quê? A. Não dominava os signos. B. Não dominava o código. C. Não conhecia o referente. D. Não conhecia o receptor. E. Não conhecia a mensagem. 4. A mãe sacode-o levemente e o chama. Felipe, está na hora de acordar. Esse trecho que está destacado. Felipe, está na hora de acordar. É o quê? O código, o emissor, o canal, a mensagem ou o referente. 5. Observe a imagem abaixo e assinale a única alternativa que contenha apenas as afirmações verdadeiras. Então, aqui tem a imagem, desculpa. Aqui tem as afirmações, tá? Então, vamos lá. Vocês vão olhar aqui para a imagem, aí vão ver as afirmações. Este texto apresenta diversos desvios à língua culta, portanto, não transmite sua mensagem. 2. O canal em que essa mensagem foi produzida não atrapalha o entendimento da mesma. 3. A mensagem é religiosa e destinada a receptores cristãos. Vocês vão ler essas afirmativas e vão marcar do lado, né? Quais são verdadeiras e quais são as falsas. E com base no que vocês marcaram aqui, vocês vão escolher aqui qual é a melhor opção. Beleza? Então é isso, gente, o que eu tinha para vocês hoje, tá? Eu quero receber essas mensagens, as respostas dessas questões, uma mensagem privada no meu WhatsApp, beleza? E aí depois eu mando o gabarito para vocês, tá bom? Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus e tudo de bom.